Bom, então a gente pode começar a nossa aula aqui para dar essa introdução hoje, né, falar um pouquinho sobre esse sistema respiratório, a fisiologia respiratória, e a gente começa falando sobre as estratégias respiratórias, ok? Bom, qual a importância desse oxigênio para a manutenção da vida, né? Então, a gente já falou um pouco disso, né, antes de começar a apresentação dos slides, e aqui tem essas duas figuras, né, uma que mostra como é que esse oxigênio é produzido, embora esses números aqui não sejam muito exatos, eu vi algumas controvérsias com relação a esses números, mas realmente a maior parte do oxigênio que está na nossa atmosfera, ele vem justamente, né, dos oceanos, a partir, né, da fotossíntese das algas e também do fitoplâncton, de uma forma geral. Então, essas estruturas são as responsáveis pela produção da maior parte, é mais da metade do oxigênio. Não sei se é exatamente 70%, algumas pessoas colocam 55%, 60%, mas não importa. O que importa é saber que desses oceanos vem a maior parte do oxigênio que está produzido, que é produzido, né, e que está presente no nosso ar atmosférico, ok? E aí é claro que o restante depende do processo de fotossíntese, né, das plantas, né, localizadas na superfície da Terra, né, aqui no ambiente terrestre, que também com seu processo de fotossíntese contribuem com a outra parte, bastante significativa, né, aí quase metade aproximadamente, desse oxigênio que a gente respira. E esse oxigênio, né, que é utilizado pela nossa respiração, produzido pelas nossas plantas, ele depende, é claro, do processo de fotossíntese, que leva em consideração também a energia radiante, né, do Sol, ok? Para que exista a produção desse oxigênio. E esse oxigênio, então, através do processo respiratório, ele vai ser capaz de oxidar o que a gente chama de substratos energéticos para a produção de energia. E essa energia é fundamental para o funcionamento do nosso corpo, para o funcionamento das nossas células. Passa um bocado por aquilo que vocês devem ter visto, aquelas pessoas que já fizeram bioquímica, devem ter visto já em bioquímica, né, quando se fala do processo respiratório, né, do processo oxidativo lá, por exemplo, dos carboidratos. Ok? Então é importante, né, esse processo de transferência de energia, né, do ambiente. Então, a partir da energia radiante do Sol, claro, energia térmica, a gente tem aí um ciclo, né, de produção de moléculas que levam a essa transferência de energia no nosso ambiente. Para a gente começar a falar um pouquinho do sistema respiratório, é preciso que a gente lembre também, né, ou veja, né, pela primeira vez para algumas pessoas, um conceito bastante importante que envolve o que a gente chama de respiração. Tá joia? A respiração, quando a gente pensa nela, se a gente perguntar para alguém, né, o que é respiração? A gente pensa sempre nesse ciclo mecânico, né, de inspiração e expiração, ok? Isso é respiração? Sim, é respiração também. Mas essa respiração, a gente vai falar daqui a pouco, ela é um processo que, para nós, né, seres humanos, nós estamos fazendo é ventilar os nossos pulmões, renovar o ar nos nossos pulmões. Só que a respiração também envolve, né, um processo total da oxidação controlada dos metabólitos para que tenhamos a produção de energia útil, né, aquele princípio inicial que a gente estava discutindo ainda há pouco. Então a gente chama essa respiração de respiração interna, ok? Então é todo o processo que envolve, né, a produção de energia útil no nosso corpo, né, feito ao nível das nossas células, né, processo oxidativo, ele é chamado de respiração interna. Enquanto que, por outro lado, a gente vai falar daqui a pouco, o processo, né, de ventilação, de renovação, né, de captação desse oxigênio do ar atmosférico ou então do ambiente aquático, porque outros animais também conseguem captar oxigênio, né, do ambiente aquático, aqueles que vivem nesses meios, é o processo de respiração externa. Então aqui tem uma figurinha só para lembrar um pouquinho daquilo que é feito, né? Então você tem lá a glicose, né, e sofre algumas reações no nosso organismo, convertido até piruvato, esse piruvato, acetil-CoA, e todo aquele ciclo do ácido cítrico que envolve, né, a partir, é claro, também, né, da oxidação desses metabólitos, a produção de energia. Tá joia? Então aqui, ó, o oxigênio entra nesse sistema de transporte de elétrons
gerando aqui elétrons de alta energia que vão ajudar na produção da molécula energética ATP, adenosina trifosfato, né? Como você já deve ter visto isso em bioquímica. Tá joia? Já a respiração externa ou ventilação, como eu falei para vocês, é um processo mecânico. Ele é um processo, para a maior parte dos animais, automático. Ele também é rítmico e é regulado pelo sistema nervoso central, na maior parte dos vertebrados. Tudo bem? Então a gente volta a falar um pouco mais lá na frente, né, que além do bulbo, né, lá no tronco encefálico, ter aqueles centros controladores do funcionamento do sistema cardiovascular, nós também temos grupos de neurônios, ou núcleos, né, localizados lá no tronco encefálico, aonde encontramos uma atividade que vai fazer a regulação do nosso processo ventilatório, ou seja, de todo aquele controle desse processo mecânico, que a gente vai ver, por exemplo, no caso de humanos, né, dos mamíferos, isso depende de contrações de músculos. Então gera movimentação, por isso que a gente fala que é um processo mecânico. Por quê? Porque tudo que envolve mecânica envolve movimento. Tá joia? Então a respiração externa, ela na verdade envolve, né, essa captação ou esse transporte de oxigênio em direção ao organismo, né, do animal. Ok? Então é partir das membranas, né, aquilo que é feito em direção, esse transporte feito do oxigênio em direção às membranas, vamos chamar de membranas de trocas gasosas, as superfícies respiratórias, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente de novo, continuar falando, para que ocorra, né, isso aí é necessário que o animal tenha mecanismos para que seja feito ou pela ventilação, né, que é a convecção. Convecção é quando você tem uma passagem, né, que envolve movimento, tá? E difusão é simplesmente porque você tem gradientes de pressão. Então você tem gradientes de pressão em que a pressão do oxigênio, por ser maior do lado de cá dessa membrana, sendo ele capaz de se difundir através dessa membrana, ele vai sair do local de maior gradiente de pressão em direção ao gradiente menor de pressão. Tá joia? Então as superfícies respiratórias vão ter sempre apresentando esses gradientes para que ocorra a difusão. Tá joia? E por outro lado também, né, como eu comentei com vocês, o processo respiratório ele não é importante única e exclusivamente para fazer a captação do oxigênio, mas ele também é muito importante para que aconteça o processo de eliminação do CO2, que é o produto, né, um subproduto desse metabolismo energético, né, a produção, a queima de oxigênio, a oxidação do oxigênio nas suas células, tem como contrapartida a formação de CO2. E aí, pelos mesmos processos de convecção, né, pela própria circulação, né, aqui, né, desses gases no animal, que pode ser feito pela circulação sanguínea, por exemplo, e também por processos de difusão, o CO2 deixa o corpo do animal, aqui o líquidos corporais e tecidos internos, se difunde através da superfície respiratória, dessas membranas de trocas, e vai em direção ao meio ambiente. Okay? Que pode ser, aí, no caso, o ar, se a gente estiver lidando com animais de ambientes terrestres, ou a água, se estivermos falando de animais de ambientes aquáticos. Tá joia? Então aqui a gente vai observando, né, que esse processo de respiração externa ele é uma espécie de uma renovação, né, desses gases no nosso organismo e, é claro, também a eliminação do CO2. Tá joia? Só para destacar aqui, embora não tenha nenhum slide, deveria ter feito um slide, agora estou pensando nisso, né? Só para a gente poder entender por que é importante eliminar o CO2. O CO2 precisa ser eliminado do nosso organismo, né? Vamos aqui, ó, de lá de dentro do nosso corpo, porque se ele permanecer nos líquidos corporais e nossos tecidos internos, onde esse ambiente tem água, ele reage com essa água. E CO2 reagindo com a água, CO2 mais água, ele forma um ácido chamado ácido carbônico, ok? E esse ácido carbônico, ele se dissocia formando um H+, tá joia? E formando também o íon bicarbonato, que é o HCO3-. Se você começa a ter uma produção muito grande de CO2 e ele começa a se acumular no corpo, ele reage com a água
e vai formar muito ácido carbônico, ou seja, ele provoca um aumento da acidez desse ambiente interno. E a gente sabe muito bem, né, que um ambiente ácido, com pH alterado, fora da faixa fisiológica, ele é perigoso, porque nós vimos lá desde a primeira aula, porque ele afeta, por exemplo, o funcionamento das nossas enzimas e compromete uma série de reações químicas, justamente as reações químicas importantes, né, as bioquímicas, como a gente chama, para a manutenção do funcionamento desse organismo. Okay? Então, por isso que é importante, além, é claro, de captar o oxigênio, é importante também eliminar o dióxido de carbono ou o gás carbônico, CO2. Vamos lá. Aí aqui a gente começa falando, o professor já vem com essas fórmulas para a gente, né? Mas vamos lá. A gente precisa entender algumas coisas para poder saber observar os sistemas respiratórios e compreender como eles funcionam. E aí é preciso que a gente entenda que esse sistema respiratório, todo esse processo respiratório, esse processo de aporte de gases, né, ou de eliminação de gases, ele depende e obedece regras, né, físico-químicas ou leis físico-químicas. E aqui mostra para a gente uma delas, que é a lei de Fick, que ela observa o que acontece com a difusão dos gases. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Só das relações de diversos parâmetros que são importantes para que a gente tenha o processo de difusão. Então aqui a gente vai ver o seguinte, ó, a difusão dos gases, chamada aqui para a gente de Vx, tá? Ela é igual ao quê? Ao produto de um coeficiente de difusão, ou seja, a capacidade que esse gás tem de se difundir no meio que está sendo observado, pode ser no meio aéreo ou no meio aquoso. Nesse momento aqui não importa para a gente. Aqui, mais esses estudos foram feitos mais no meio aéreo. Então, coeficiente de difusão multiplicado pela área disponível para difusão, ou seja, seria a área daquela superfície onde acontecem essas trocas entre o ambiente e os líquidos do animal, né? No caso, líquido interno e externo do animal, e também multiplicado pela diferença de pressão que existe do gás, comparado o meio externo em relação ao meio interno. Ok? E essa diferença de pressão nada mais é do que uma força impulsora. Lembra que eu falei? É ela que permite que o gás saia de um ponto e vá para o outro. Vai obedecer sempre o quê? O gradiente de pressão. Ah, professor, por que chama gradiente de pressão aqui? Porque estamos falando de gases, solução de gases em solução. Então a gente fala isso, não fala de gradiente de concentração, é gradiente de pressão. Mas não é a mesma coisa? Sim. Geralmente, quando você tem maiores concentrações daquela molécula gasosa, em relação a um outro ponto, maior vai ser a diferença de pressão. Mas o termo correto para falar da força impulsora é a diferença de pressão e não de concentração, ok? Então a gente nota aqui, né, que esse coeficiente de difusão, que é uma característica de cada que cada gás vai ter, que é específico de um gás, ele é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior for o coeficiente de difusão, maior vai ser a taxa de difusão desse gás, ok? O mesmo para a área. Quanto maior for a área disponível para que essa difusão aconteça, significa que maior vai ser a taxa de difusão aqui, o nosso Vx. E o mesmo para a diferença de pressão. Quanto maior for a diferença de pressão, maior vai ser o quê? Maior vai ser a taxa de difusão. Por isso que a gente fala aqui, né, que essa taxa de difusão ela é um produto de todas essas três grandezas, vamos chamar assim. O coeficiente de difusão, a área de superfície disponível para a perfusão e a diferença de pressão. São grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E nessa relação que elas têm com a taxa de difusão, elas ficam aqui na mesma linha, né? Vamos chamar assim, né? Do lado de cá, na mesma linha que se encontra a nossa taxa de difusão. Mas, por outro lado, a difusão depende também, né, a difusão das moléculas depende da distância que vai ser percorrida.
E essa distância a ser percorrida, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Porque se sabe que quanto maior for a distância para esse gás se difundir, menos ocorre essa difusão, mais difícil se torna essa difusão. Lembra daquele exemplo lá da glicose, que leva anos para se difundir numa distância de cerca de 1 metro, por exemplo, do coração do indivíduo até os pés, enquanto que com o sistema circulatório ela leva alguns minutos para que isso aconteça? Então a distância ela acaba sendo o quê? Uma grandeza inversamente proporcional. E aí o que acontece é que essa distância no sistema respiratório ela vai ser representada pela espessura da barreira da membrana, né? Ou seja, a distância que a molécula, né, que o gás vai ter que percorrer do meio externo para o meio interno até atingir o sistema circulatório do animal. E também, é claro, no sentido contrário, a distância que o gás vai ter que percorrer, no caso do CO2, lá do sistema circulatório do animal, em direção ao meio ambiente externo, né? Tá joia? Então essa espessura da barreira da membrana, aqui, ela vai determinar aí uma dificuldade, quanto maior ela for, para que ocorra a difusão. Então a força impulsora para a difusão de um gás é a diferença de pressão parcial e não a diferença de concentração, como eu chamei a atenção de vocês. E o dióxido de carbono, CO2, ele se difunde 20 vezes mais rápido do que o oxigênio no meio aéreo. Então ele tem um coeficiente de difusão que é 20 vezes maior. Tá joia? Então a gente vai sempre pensar nisso, né, quando a gente estiver observando o sistema respiratório. Para que a respiração seja eficiente, é necessário de que exista uma área disponível e significativamente grande para que essa troca aconteça de maneira bastante eficiente. Então teremos que ter superfícies bastante grandes, ok? Vai ser necessário que exista também uma diferença de pressão do meio interno em relação ao meio externo, e é claro que isso aqui não muda, né? Então quando a gente estiver lidando do oxigênio, esse coeficiente de fusão ele não muda. Naquelas condições de temperaturas ideais, ele é sempre o mesmo, não se altera. O mesmo acontece para o coeficiente de fusão do CO2, que são os dois gases que a gente acaba abordando mais no nosso processo de estudo da fisiologia respiratória, porque eles são funcionais no nosso organismo, né? O nitrogênio, que compõe a maior parte do nosso ar atmosférico, tem muito mais nitrogênio no ar atmosférico do que de oxigênio. E quando nós produzimos, por exemplo, uma inspiração, e ocorre a renovação do ar nos nossos pulmões, o nitrogênio também está chegando em direção aos nossos alvéolos, lá nos nossos pulmões, e ele passa também para a nossa corrente sanguínea por diferença de pressão. Só que ele acaba não sendo utilizado, né? Ele é inerte, né? A gente chama o gás nitrogênio de um gás inerte. Não tem funcionalidade no nosso corpo, ok? Ainda estou com vocês? E vocês comigo? Sim, sim. Então tá bom. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá, gente? Não se preocupa não. Pode interromper à vontade. Bom, então aqui mostra pra gente, né, as propriedades físicas do ar e da água e também os efeitos dos gases respiratórios. Tá joia? Então aqui mostra pra gente, por exemplo, o coeficiente de difusão do oxigênio. A unidade aqui é metro quadrado por 10 a menos 9. Né? Então, isso aqui é só uma relação matemática para a gente poder entender isso aqui. Mas o que importa para a gente é observar o seguinte, ó. O ar numa temperatura aproximadamente de 20 graus Celsius, esse coeficiente de fusão é de 20.300, enquanto que dentro da água é 2,1, ou seja, significa que o gás oxigênio ele é muito mais difusível, vamos chamar assim, se difunde com muito mais facilidade no ar do que na água. Isso é só olhar pelos coeficientes dele. A razão do ar, da água para o ar é de 1 para 10.000. Então é muita coisa, né? A diferença é muito grande. Por outro lado, o dióxido de carbono também tem 16.000, né, de unidade aqui, né? Não importa para a gente o coeficiente de fusão, enquanto que na água é de 1,8.
uma relação semelhante de 1 para 10.000. Ó. Tá joia? E a solubilidade do oxigênio? A solubilidade do oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio em mililitro que você encontra por cada litro de água, é da ordem de 1000. Tudo bem? Isso ao nível do ar. Oxigênio na água, 33,1. Ou seja, a solubilidade do oxigênio é muito maior no ar do que na água. O mesmo acontece para quem? Para o dióxido de carbono. Só que, se a gente observar aqui, a solubilidade do dióxido de carbono na água, ela é bem maior do que a gente observa no oxigênio. E é bastante próxima da água com o ar. Ou seja, o CO2 se difunde muito mais facilmente dentro da água do que o oxigênio faz. E ele se difunde praticamente, aproximadamente essa razão. Ou seja, é praticamente igual essa capacidade que o dióxido de carbono tem de se dissolver, né, de se solubilizar na água e também no ar. Okay? Desculpa, o ar e na água. Tá joia? Então isso faz, por exemplo, né, que a concentração do oxigênio em termos de milímetros de mercúrio, milimolar, perdão, concentração aqui milimolar. Em milimolar, numa pressão atmosférica de 1 atmosfera, é de 8,7 no ar, e aqui 0,3. É bem menor, né, na água do que no ar. Relação de 1 para 30. Enquanto que a concentração do dióxido de carbono em milimolar, na mesma pressão de uma atmosfera, no ar é de 0,01 e na água o mesmo valor. Tudo isso por quê? Porque o fato dele ser muito solúvel na água permite com que ele passe, se solubilize na água e acabe aumentando a sua concentração. A sua concentração numa interface que a gente chama de ar líquido, ela é praticamente a mesma. Ela é a mesma, na verdade, né? Ela é a mesma. Tudo bem? As outras unidades não interessam para a gente aqui no momento, até porque a gente sabe que a densidade do ar é 1,2 e a densidade da água é muito maior, porque o ar é uma mistura, né, de gases, né, enquanto que a água, na verdade, é um líquido, né, então a densidade da água é maior. Tá joia? O mesmo acontece com a viscosidade, que vai ser maior. Isso são propriedades também que influenciam no processo respiratório, mas de uma forma geral, a viscosidade do ar não modifica muito, né, no nosso ambiente, que os animais habitam de uma forma geral, isso não ocorre grande alteração, nem tampouco também na densidade da água, salvo por alguma alteração, uma anomalia muito grande de moléculas presentes nessa água que podem alterar essa viscosidade. Bom, vamos lá. Olha só a pergunta. Se o processo de fusão ele é limitado principalmente pela distância, como é que a gente vai extrair esse gás de diferentes ambientes para poder levar esse gás a todas as células dos organismos de animais que têm grande tamanho e volume? Ok? Como é que é feito para extrair esse gás desses diferentes ambientes? Esse é o grande desafio que os animais vão ter. Então, a gente havia comentado, né? Para você poder levar moléculas de gases no organismo de animais multicelulares, é necessário que a gente tenha adaptações, né, modificações que são importantes para captar esse gás, que é o que a gente vai ver um pouquinho aqui, e é claro que também daquilo que a gente já viu, que existe também aqueles mecanismos, né, circulatórios, que vão poder levar esse gás em direção a essas células. Então essas três figuras aqui, elas representam para a gente algumas coisas interessantes, né, que a gente observa na natureza. Então aqui são os gansos índicos, né, são gansos da Índia. Esses animais, né, eles voam em altitudes muito elevadas, aonde, por exemplo, um ser humano não conseguiria se manter vivo por muito tempo. A gente está falando aqui da ordem de 6.000 metros de altura, tá joia? 6.000 metros de altura já começa a dificultar muito. Acima de 4.500 a gente já não consegue respirar adequadamente. E esses animais voam lá tranquilamente. Inclusive, falam que alguns desses animais já foram vistos passando por cima da cordilheira lá do Himalaia, ou seja, acima de 8.000 metros. Parece que, em termos de recordes de altitude, tem um registro de um abutre
não lembro se é nos Estados Unidos agora, não me fugiu a cabeça qual é a localidade dele, que ele foi sugado por uma turbina de um avião que estava voando a 11.500 metros, onde o ar é muito rarefeito e a concentração de oxigênio é muito pequena. Okay? Então as aves vão ter adaptações. Não se conhece muito bem todas as adaptações necessárias para que ela enfrente essas situações, né, de tão pouca quantidade de oxigênio e consigam respirar e manter sua atividade energética adequada. Né? Não se conhece isso muito bem, mas esses animais têm essa capacidade. Tá joia? Alterações fisiológicas, né, e bioquímicas, com certeza, que garantem que elas possam resistir em situações em que o nível de CO2 é um pouco maior no organismo e provavelmente causa também algum tipo de acidez aumentada. A maquinaria bioquímica delas deve ter alguma compensação para essa acidez aumentada, mas não se conhece muito bem sobre isso. Por outro lado, a gente vê aqui larvas de mosquito, né? Mosquito, um inseto, no caso do mosquito, é um animal de ambiente terrestre, mas durante a sua fase larval, ele vive no ambiente aquático. E para poder captar o oxigênio para garantir, né, a manutenção da atividade energética dessas larvas, o que eles fazem é utilizar uma espécie de um sifão, como se fosse um snorkel para respirar. Né? Então isso aqui é como se fosse um tubo oco que permite a captação, né? Na verdade, por difusão desse oxigênio, por diferença de pressão, em direção ao animal, e conforme ele vai produzindo o CO2, por diferença de pressão, o CO2 deixa e vai para o ambiente externo, né? Para a superfície do lago. E aqui é uma rã do lago Titicaca, que vive em altitudes bastante elevadas. Né? Então essa rã, ela apresenta, né, uma respiração cutânea, ela respira através da pele também, além de ter pulmões, né, mas ela respira também através da pele, para ajudar a captar oxigênio do ar atmosférico. E a gente nota que a pele dela apresenta várias dobras, né? E essas dobras todas aqui significam um aumento da superfície da pele dela, para que você possa compensar aí o processo de difusão, lembra? Quanto maior a área, maior é a difusão, a taxa de difusão. Então ela tem muitas dobras na sua pele para garantir um aumento da área de superfície corporal e melhorar a área de trocas gasosas através da sua pele. Quais são essas estratégias respiratórias, né, para os animais multicelulares? Né? Então, as trocas gasosas, elas podem ser garantidas, primeiro, por aquilo que a gente chama de um fluxo de massa de água ao longo do corpo, né, e também difusão, envolvendo fluxo de massa e também difusão. Nesse caso aqui, o animal não tem sistema circulatório. É o caso dos poríferos e quinidários. Lembrem que eles não fazem parte da ementa da disciplina. Mas eu sempre gosto de falar para poder fazer a comparação. Só a comparação não fica bacana. Eu penso assim. Então a figura aqui mostra para a gente a difusão através da água ou do ar. Para animais unicelulares ou de tamanho muito pequeno, a difusão garante a entrega daquele elemento importante para a produção de energia do animal. No caso aí o oxigênio. Mas para animais multicelulares isso já começa a complicar. E aí você tem esse fluxo de massa. Aqui, ó, de massa no caso de massa de água. Esse animal vive no ambiente aquático, os quinidários, né? Os quinidários e os poríferos. Então aqui está mostrando para a gente a esponja, né? Através de uma série de aberturas no seu corpo. O líquido entra no seu corpo e esse líquido que está vindo de fora aqui, né? É claro que ele está sempre sendo renovado, né? Aqui ele está circulando o tempo todo aqui fora. E quando ele vai em direção ao interior do animal, nessa cavidade, que é uma cavidade que ela é comum tanto ao processo digestório do animal como respiratório, ó, porque aqui ocorrem também as trocas gasosas. Então, quando chega aqui, você está levando para o interior dessa célula, desse organismo, dessas células todas que compõem esse organismo, a possibilidade deles poderem ter por difusão aqui, é claro, o oxigênio. Então, tem um fluxo de massa, que é como se fosse uma ventilação, ok? Movimentação da água, ocorrem as trocas gasosas, CO2 é eliminado, fica aqui, e o animal, através de movimentações e de contrações do seu corpo, ele expulsa esse líquido que entrou, renovando constantemente esse líquido, tanto para os poríferos como também para os quinidários. Tá? Então aqui entra e sai, e dessa maneira você garante essa renovação, né? Esse processo ventilatório, vamos chamar assim, que leva os gases para esse animal.
ok? Você também pode ter uma outra estratégia respiratória, né, que envolve o fluxo de massa de ar por dentro do corpo, né, ou até de água também, juntamente com a difusão, que é o que acontece, por exemplo, com os insetos. Né? Então, quando você fala do inseto do ambiente aéreo, então a gente fala que é o fluxo de massa de ar. Né? Os insetos não vivem, a não ser em estágios larvais, né, da sua vida. Mas você tem isso aqui, né, o ar, né, que o animal respira, ele passa por aberturas que tem lá no seu corpo, okay? Que levam, né, que são essas traqueias, então ocorre a difusão desse ar por aberturas que estão em comunicação com essas traqueias levam até estruturas chamadas traquéolas, aonde acontece, né, o oxigênio que está chegando, ele se dissolve e vai em direção ao sistema circulatório do animal. Então aqui você já tem uma difusão, a massa de ar por dentro do corpo e uma difusão que acontece aqui, né, e que pode atingir lá também o sistema circulatório do animal, ou também as próprias células presentes próximas dessas estruturas. O terceiro mecanismo é a difusão pela pele. E também, né, o transporte desses gases para a circulação interna, que é o que acontece, por exemplo, com os hirudíneos, né, que são aquelas sanguessugas, anelídeos, como é o caso das minhocas, por exemplo, e alguns anfíbios, que também apresentam respiração cutânea, como aquela rã do lago Titicaca que a gente acabou de falar. Então aqui o que acontece? Aqui o oxigênio se difunde da pele e vai direto para o sistema circulatório do animal. Ok? Tá joia? Aqui nos insetos, embora você possa também ter o oxigênio chegando em direção ao sistema circulatório, ele não é o mecanismo principal desse transporte. Né? O sistema circulatório que circula aqui é com a linfa, né? A gente chama de hemolinfa nos insetos. E aqui, também você pode chamar muitas vezes, né, de linfa, né, de hemolinfa, para alguns dessas espécies, para outros você pode ter também sangue, ok? E aí o que acontece é que aqui você já tem a participação do sistema circulatório como sendo importante para distribuir todo esse gás que está sendo captado pela pele do animal. Tá joia? E finalmente, né, a outra estratégia que é utilizada é quando você tem a presença de um órgão respiratório. E aí você tem um órgão respiratório e também um transporte de gases pela circulação interna. Então, quando você fala da circulação interna, geralmente isso está associado à respiração cutânea e também à respiração feita por órgãos respiratórios, como é o caso aqui dos pulmões dos mamíferos. Os peixes utilizam, por exemplo, né, as brânquias como superfície de trocas. Tá joia? Então, peixes, animais de ambiente aquático, utilizam uma outra estrutura, um outro órgão respiratório especializado, que no caso são as brânquias. O exemplo aqui da figura mostra para a gente apenas o sistema, né, de respiratório de mamífero que depende dos pulmões. Então, aquele fluxo de massa de ar pelo processo de ventilação vai em direção aos pulmões, para que aconteça a passagem do oxigênio em direção à circulação sanguínea desse animal. E é claro que o CO2 também, né, que está chegando aqui aos pulmões, vindo dos tecidos, ele vai passar em direção aos pulmões para que no processo expiratório ele possa ser eliminado do organismo do animal. Então essas são as 4 principais estratégias respiratórias que a gente encontra na natureza. Tudo bem? Essas superfícies respiratórias especializadas, né, esses órgãos respiratórios aí, eles podem se resumir a 2 tipos principais, sendo que um desses tipos ainda se subdivide. Aí a gente fala que tem 3 tipos possíveis, tá joia? Que vão ser os pulmões, que nada mais são do que dobras internas, né? São espécies de invaginações. Ó, aqui está a superfície do corpo do animal, é como se essa superfície tivesse internalizado, e nota que também ela aumenta bastante a sua área, ok? Tudo bem? É como se fossem invaginações para dentro do corpo do animal, e acaba que elas contêm aqui, né? Elas acabam captando uma parte desse ar, né, desse meio externo, que fica lá no seu interior, sendo renovado, é claro, né, para que você possa ter aí o aporte de oxigênio e a remoção do CO2. Então, os pulmões nada mais são do que invaginações para dentro do corpo do animal.
ok? Contendo, é claro, o meio externo. Já as brânquias, elas são consideradas evaginações, são dobras que se projetam para fora do corpo do animal. Tudo bem? E aí, essas dobras podem estar expostas, como aqui. Então, brânquias externas, que a gente chama de brânquias externas. Ok? Então, ela se projeta diretamente para o meio externo. Então, aqui está o meio externo em azul e aqui estão as brânquias externas projetadas por esse meio externo. A gente observa isso, por exemplo, em salamandras. Salamandras também utilizam, né, essas brânquias externas para o seu processo respiratório. E as brânquias internas, elas são também evaginações, ou seja, essas dobras que deixam o corpo para fora, por parte externa do corpo, mas elas são protegidas por alguma estrutura, ok? E aí elas acabam, muitas vezes, né, dentro dessas cavidades, que a gente chama, né, corporais, superficiais do animal. Então a gente vai ver depois, né, que as brânquias do peixe, elas ficam cobertas pelo opérculo, né? Elas ficam dentro de uma cavidade chamada cavidade opercular, onde existe uma espécie de tampa de opérculo que ele se abre e se fecha para regular o fluxo de massa de água que passa através dessas estruturas para garantir as trocas gasosas. Tudo bem? Então o que nós temos, na verdade, são 3 tipos de estruturas respiratórias especializadas: os pulmões, as brânquias externas e as brânquias internas. Então aqui mostra para a gente, né, a brânquia, a estrutura da brânquia, aqui está o opérculo, ó, e onde as brânquias ficam localizadas, né, é justamente naquilo que a gente chama de cavidade opercular, mas elas são projeções que se projetam para fora do corpo do animal, embora elas estejam aqui protegidas por essa estrutura. Então aqui mostra para a gente, né, é como se você tivesse removido o opérculo, mostrando aqui a cavidade opercular e a estrutura das brânquias. A gente nota aqui, ó, que as brânquias ainda se subdividem em várias outras estruturas. A gente volta a falar um pouco mais lá na frente delas, ok? Não vamos nos ater agora, né? Existem as lamelas, né, que a gente chama. São várias lamelas, como se fossem uma espécie de estruturas de filetes, né, que apresentam ainda na sua superfície outras lamelas secundárias, outros pequenos filetes, que aumentam em muito a área de superfície de troca dessas estruturas. Para quem nunca teve a curiosidade, a gente não tem como fazer isso, porque a gente não tem aula prática, né, nesse momento, de observar isso. Né? Então basta você ir na feira lá, se dá uma de curioso, se o cara não reclamar com você, você pega, levanta lá e você observa essas estruturas para vocês verem como elas apresentam até bastante, como se fossem listradinhas. Na verdade, as listrinhas que a gente vê são todas essas lamelas primárias, que dá para a gente ver, e ainda tem as lamelas secundárias, por onde passa o fluxo de água, para que aconteça justamente a troca, porque cada uma dessas lamelas secundárias tem na sua estrutura interna a presença de uma rede de capilares, por onde está correndo a circulação sanguínea do animal, para que aconteçam as trocas entre a água do meio externo que está entrando e o meio interno circulatório. Tudo bem? E no caso dos pulmões, que são invaginações, aqui mostra para a gente, né, uma árvore traqueobrônquia, né, como a gente chama. Né? Então você tem lá a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, e essas estruturas vão se ramificando até chegar na ponta, que são os alvéolos, que é justamente o local onde acontecem as trocas gasosas. E esse número de alvéolos ele é tão grande que ele gera uma área de superfície enorme para que aconteçam as trocas gasosas nos animais que utilizam os pulmões para seu processo respiratório. Ok? O fato do oxigênio se encontrar em maior concentração, maior quantidade no ar atmosférico do que na água, em termos de quantidade, quantitativo, né, de moléculas de gases, fazem com que seja necessário que o processo respiratório de animais de ambientes aquáticos gere um gasto energético considerável para poder movimentar bem esse fluxo de massa e garantir um bom fluxo de massa bastante intenso através das estruturas respiratórias para que possa ser extraído esse oxigênio que atenda às demandas metabólicas desses animais que vivem em ambientes aquáticos. Ok? Por outro lado, animais de ambientes terrestres que fazem a utilização do pulmão para respirar já não demandam
uma ventilação tão intensa quanto a gente vai observar, por exemplo, em animais de ambientes aquáticos. Bom, como é que é feito esse padrão de ventilação, ou seja, desse fluxo, né, de massa de ar, né, que tem que ser levado em direção a essas superfícies de trocas gasosas? Essa movimentação do meio externo, né, que acontece através dessa superfície de trocas, então aqui está para a gente poder entender essas figuras, aqui mostra para a gente representado nessa cor meio creme aqui, né? Eu sou meio ruim de definir cor, tá, gente? Então eu falo creme. Meio bege, né? Meio bege é a superfície respiratória. Então ela tem essa espessura aqui, ok? E aqui está o meio externo. Ela faz uma espécie de uma barreira, né, que limita o meio externo em relação ao meio interno, ou seja, ao meio circulatório. Como a gente vai falar de animais vertebrados, a gente vai estar falando o tempo todo de fluxo sanguíneo, tá joia? Então aqui mostra para a gente, né, que existe uma superfície respiratória onde acontecem as trocas, o meio externo e a circulação sanguínea passando aqui próximo à superfície respiratória. Tudo bem? Então vamos lá. Então, como é que ocorre esse fluxo, né, desse meio? Ele pode acontecer de formas diferentes, tá joia? Essa movimentação desse meio externo, através da superfície de trocas, né, ela vai melhorar a eficiência das trocas gasosas com o meio ambiente. Se você consegue controlar melhor esse fluxo, você garante uma eficiência melhor para essas trocas gasosas. Simplesmente se você deixar ao léu só por difusão, sem nada. Então essa ventilação, ela pode ser chamada, classificada, né, em ventilação não direcional, ventilação bidirecional e ventilação unidirecional. Então aqui nós estamos falando da ventilação, ok? O processo de movimentação dessa massa aí de ar ou de água sobre a superfície respiratória. Então aqui você pode ter uma ventilação não direcional, que é essa figura A aqui, ó. Nessa figura A, desculpa, o que a gente observa é que o fluxo do meio, seja água ou seja ar, ele acontece em vários sentidos, em várias direções. Não existe uma direção determinada, né? E aí a gente chama esse tipo de ventilação do tipo não direcional. Tá joia? Tranquilo? Notem que o fluxo sanguíneo ele vai ter sempre uma direção, sempre um sentido. E o que a gente observa aqui é que quando a gente vai observar o processo de fusão, que vai levar a um aumento da pressão de oxigênio desse sangue que está chegando para a superfície de troca, e representado aqui embaixo nesse gráfico, a gente nota o seguinte, olha, a pressão de oxigênio do meio ela não se altera, ela é sempre constante, tá joia? Então ela se mantém constante aqui, ó. Aqui é a distância sendo percorrida ao longo desse trajeto aqui, dessa distância, e isso não se modifica, ó. Fica sempre mantida a mesma pressão de oxigênio. Mas o que acontece com o sangue? O sangue que está chegando aqui, que está vindo lá dos tecidos desse animal, é um sangue que está empobrecido de oxigênio. Ele tem um conteúdo de oxigênio menor. Então aqui o conteúdo de oxigênio dele é mais baixo, então a pressão dele de oxigênio é menor. Conforme esse sangue vai passando nessa área da superfície respiratória, da área de trocas, começa a ter, por diferença de pressão, a pressão aqui é maior do que aqui, uma passagem de oxigênio em direção ao sangue, e a pressão de oxigênio nesse sangue vai aumentando aqui, ó, vai crescendo. E o que a gente nota é que quando chega lá, se tiver uma distância, uma área bastante considerável, essas pressões podem ficar muito próximas, praticamente se igualar. Tudo bem? Essa figura B representa a mesma situação, é uma ventilação não direcional. Tá joia? Mas nota que existe uma diferença com relação à superfície respiratória. Essa camada que divide o meio externo do meio interno, ela está mais espessa, a distância a ser percorrida é maior. E a gente sabe que quando a distância é maior, a taxa de difusão cai. E é por isso que a gente observa aqui, ó, comparando com o gráfico da letra A, da figura A, que a pressão de oxigênio nesse sangue ela fica menor. Olha aqui, ela não atinge valores próximos ao meio. Ela fica com valores menores. Por quê? Porque a gente aumentou a distância para que aconteça a difusão. Isso dificulta a passagem do oxigênio e, consequentemente,
a pressão de oxigênio na corrente sanguínea ela vai diminuir. Tudo bem? Além da ventilação não direcional, nós também temos a ventilação bidirecional. Essa ventilação bidirecional está aqui, ó, representada aqui. Olha. O que acontece é que o meio ele está entrando numa estrutura, né, no caso aqui de um órgão respiratório, que pode ser, por exemplo, o pulmão, em um sentido, e depois esse meio ele é expirado, ou seja, o fluxo de massa acontece em dois sentidos, nesse sentido para dentro da superfície respiratória e nesse sentido para fora. Então a gente chama isso de ventilação do tipo bidirecional, ok? Qual é a vantagem da ventilação bidirecional? Ela permite um controle maior desse fluxo de ar. Você pode variar a superfície respiratória, aumentando, por exemplo, a expansão da caixa torácica do animal, ok? Isso faz com que aumente a superfície respiratória e dessa maneira você pode controlar a quantidade de oxigênio que vai ser levada em direção à corrente sanguínea do animal para poder atender às demandas metabólicas desse animal, caso ele esteja sob atividade física, por exemplo. Então, para você garantir um aporte maior de oxigênio e atender o gasto energético aumentado, você pode aumentar a superfície respiratória. Coisa que aqui você não tem como fazer, aqui é meio fixa, ó. Joia? Nessas figuras anteriores. Aqui você pode aumentar e ajustar. E o que a gente nota aqui, ó, que o ar que está sendo inspirado, ele vai lá em direção ao órgão, à superfície respiratória, aonde começa a passar oxigênio em direção ao sangue. Então, o que acontece com a pressão de oxigênio no sangue? Ela vai crescendo. E naquele meio interno, conforme o oxigênio vai sendo removido, a pressão do oxigênio vai caindo. Tudo bem? E a gente nota que se aproxima. Ó. Então aqui vai ser o expirado e aqui aquilo que foi inspirado. O ar que foi inspirado, ele tinha essa pressão de oxigênio, mas na hora que ele foi expirado, por conta das trocas, ele perde oxigênio. E aí a pressão de oxigênio cai porque tem menos moléculas de oxigênio presentes. Por outro lado, o sangue que chega com pouco oxigênio, mas ao receber do meio, através das trocas, ele aumenta a pressão dele, e as pressões ficam próximas daquele ar expirado. Tudo bem? E a ventilação unidirecional? A ventilação unidirecional é quando o fluxo do meio ele vai num único sentido. Ó. Então esses três gráficos aqui, essas três figuras aqui de baixo, elas representam fluxos, né, de ventilação, fluxo, né, de meio de ventilação unidirecional, vai em uma única direção, ó, um único sentido. Tá joia? Tranquilo? O que acontece também, né? Nessas trocas gasosas, você pode ainda ter mecanismos que ajudem a esse processo ventilatório. Porque esse processo ventilatório, a gente está vendo aqui que ele está muito correlacionado, né, também com o fluxo sanguíneo que passa nesses animais. Então aqui, por exemplo, a gente nota que o sentido do fluxo do meio, ou seja, do processo ventilatório, ele é exatamente igual ao fluxo sanguíneo. Então a gente fala que esse tipo de perfusão, aqui no caso a gente fala do sangue, tá? Do sangue a gente não fala ventilação, fala de perfusão. Essa perfusão, ou seja, o fluxo de sangue, ele é concorrente, né? Ele vai na mesma direção do fluxo do meio. Então a gente chama isso de fluxo concorrente. Quando vai no sentido contrário, que é essa figura aqui do meio, o fluxo vai no sentido. O fluxo do meio vai no sentido e o fluxo sanguíneo vai no sentido contrário, essa perfusão ela é do tipo contracorrente. Tudo bem? É contracorrente do fluxo do meio. E temos também um outro tipo de perfusão, que é uma perfusão de corrente cruzada. Porque ela, na verdade, esse sistema circulatório, ele atravessa o sentido por onde passa o fluxo do meio, o processo ventilatório. Então a gente chama isso aqui
de fluxo ou de perfusão do tipo concorrente, ó. Desculpa, corrente cruzada, perdão. Corrente cruzada. Fluxo corrente cruzada. Tá joia? Qual a diferença que a gente pode observar aqui, né? Quando você tem um fluxo do meio indo num sentido da superfície respiratória, que é o mesmo do fluxo sanguíneo, a gente nota que o que acontece é que as pressões de oxigênio do meio, conforme ele vai fluindo e vai passando aqui, quando ele começa a encontrar, ele começa a perder por difusão oxigênio em direção ao fluxo sanguíneo. Logo, o fluxo sanguíneo tende a aumentar a sua pressão de oxigênio e o meio por onde passa, né, essa massa de ar ou de água começa a perder oxigênio, até que isso meio que se estabilize. Então a gente nota que nesse momento o que a gente tem é que eles se estabilizam aqui, né, em valores de pressão de oxigênio semelhantes. Tudo bem? Quando a gente tem um fluxo do meio contra a corrente, né, em relação a essa perfusão, o que a gente observa é o seguinte, olha. Nesse ponto aqui, ó, se aqui está chegando a massa de ar ou de água, que está entrando a todo momento, nesse ponto nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a maior concentração, ok? E maior pressão do oxigênio. Conforme esse fluxo do meio vai se direcionando ao longo da superfície respiratória e acontecem as trocas, o que acontece é que a gente vai aumentando a pressão do oxigênio nesse sangue. Nota que, nesse sentido, quando o sangue deixa a superfície respiratória, as pressões estão parecidas. Por quê? Porque o fluxo do meio continua acontecendo aqui, você vai removendo o oxigênio, mas esse oxigênio, que a pressão está menor, começa a se equilibrar com a pressão de oxigênio do sangue. E notem que, conforme vai passando, ocorre um equilíbrio por conta da difusão entre as pressões desse oxigênio no meio e no sangue, e eles ficam equilibrados ao longo de todo o trajeto da superfície respiratória. É claro que num ponto inicial aqui a pressão é menor, mas ela vai aumentando para se equiparar e se equilibrar com o fluxo do meio. Ah, por que aqui fica alto, professor? Porque aqui está sempre entrando mais ar ou água renovado, mais oxigênio renovado. E aqui vai se perdendo. Por isso que você tem esse sentido aqui, ó, espelhado, né? A figura espelhada do gráfico, mas os sentidos são contrários. Isso acontece muito, né, com tubarões, tá? Tubarões a gente observa esse tipo de respiração do tipo de fluxo de contracorrente. Tá joia? Aqui, nesse fluxo de corrente cruzado, onde ocorre o cruzamento, né, uma interseção entre a passagem do fluxo do meio pela superfície respiratória e o sistema circulatório do animal, que é observado, por exemplo, em aves nós observamos isso, a gente nota aqui uma resposta um pouco mais complexa. Tudo bem? Notem que, embora eles estejam, né, sendo cruzados aqui, de uma certa maneira eles mantêm um sentido bastante semelhante de fluxo, ok? Mas como se cruza, você não fala que é no mesmo sentido, porque é cruzado, mas de uma certa forma obedece aqui a mesma direção. Então vamos lá. Então o que acontece aqui? Ó? Aqui está entrando o ar, né, renovado lá nos pulmões das nossas aves, então ele está enriquecido em oxigênio. E o sangue que está chegando aqui nesse ponto, ele está empobrecido. No momento em que ocorre o cruzamento da superfície respiratória com o sistema circulatório do animal, o que acontece é que a gente nota que a pressão de oxigênio que estava baixa desse sangue que está chegando aqui, quando encontra nesse ponto, ela rapidamente aumenta, ela vai em direção ao que está presente no meio. Óbvio, né, o meio está cedendo oxigênio, então ele perde um pouco dessa pressão de oxigênio. E aí aqui você enriquece com bastante oxigênio. Óbvio que o ar, né, essa massa de ar que acabou de passar por aqui, que doou bastante oxigênio em direção a essa parte da perfusão, a essa rede de capilares, quando ela chega na rede seguinte, ela vai ter um teor menor de oxigênio, está mais baixo. E aí agora que a gente observa aqui, ó, que a quantidade de aumento de pressão de oxigênio, ela já não é tão elevada quanto no ponto anterior.
Por quê? Porque acontece que a quantidade de oxigênio caiu. E isso vai promovendo, ó, conforme você vai avançando nesse processo, você vai vendo que ocorre aqui aumentos cada vez menores, porque o oxigênio está sendo removido nos pontos anteriores. E, consequentemente, o que acontece é que você vai gerando aqui, no final das contas, uma resposta, né, em que os níveis de pressão de oxigênio ficam menores do que naquele ponto inicial, ok? E nota que se esse sistema for um sistema muito eficiente de fluxo, de perfusão de sangue e também de fluxo do meio externo, no caso aqui o fluxo de ar, nota que a pressão de oxigênio ela tende a ficar maior até do que a pressão do meio. Remove praticamente quase todo o oxigênio. Então isso mostra um pouco porque que as aves conseguem voar em grandes altitudes, porque o sistema delas de extração de oxigênio é altamente eficiente. É claro que não é só isso que garante essa propriedade, mas o fato de ter esse fluxo de corrente cruzada na sua superfície de troca gasosa garante que ela tenha uma otimização muito grande da taxa de oxigenação dos seus alvéolos lá nos seus pulmões. Ok? Lá nas estruturas que a gente chama de parabrônquios, né? Não chama muito de alvéolo, não. Bom, essa questão do padrão de ventilação, ele é interessante porque se o animal tiver a capacidade de controlar esse padrão de ventilação, ele consegue fazer ajustes compensatórios para as alterações do oxigênio ambiental, ou então também para mudanças no comportamento dele quando for necessário, ou então também as demandas metabólicas. Então você pode fazer ajuste compensatório para promover compensação em relação a qualquer alteração do oxigênio ambiental que esteja presente, no animal que estiver mudando de ambiente, por exemplo, e modificar esse oxigênio do ambiente. Se ele muda o comportamento dele também, você faz uma atividade física aumentada, essa mudança de comportamento, se ele caça, está caçando ou está fugindo, essa mudança do comportamento dele também precisa de ajustes compensatórios. Então o animal pode ajustar os seus padrões de ventilação. Ou então se a demanda metabólica dele aumenta por um motivo. Geralmente a atividade física também, né, essas mudanças comportamentais estão bastante associadas quase sempre a essas demandas metabólicas do animal. Então isso pode, se o animal tem essa capacidade de fazer esses ajustes, ele garante aí o atendimento às demandas metabólicas. Então aqui mostra para a gente essa tabela, só para vocês verem, quero que ninguém decore isso aí, não, que nós temos alguns padrões de ventilação, como é o caso, por exemplo, né, da eupneia. O que é a eupneia? A eupneia é uma respiração normal. Então essa é a definição. O animal está no seu repouso, ele está eupneico, né, ele está na respiração normal. A apneia, que vocês já ouviram falar muito aí, até de mergulho em apneia. O pessoal gosta da biologia marinha aí, que é envolvido nessa parte, já ouviu falar dos mergulhos em apneia. O que é? É a ausência de respiração, que é o que acontece, por exemplo, durante o mergulho em respiradores aéreos. Tá joia? Então lá o jacaré, quando mergulha também, né, os animais lá de ambiente aéreo, anfíbios lá que mergulham, eles prendem a respiração naquele momento, né, não tem respiração acontecendo, né, a respiração que a gente fala é da ventilação, tá? Então o padrão de ventilação que ele está tendo é de apneia. Se o animal tem um aumento da frequência ou do volume ventilatório associado ao aumento do metabolismo, como por exemplo durante o exercício, o animal está numa situação de hiperpneia. Tudo bem? É como se fosse, né, uma apneia aumentada. Pneu vem do ar, né? Vem do, se eu não me engano, um termo grego, não tenho se é grego ou latim agora fiquei na dúvida. Mas significa ar. Então, hiperpneia mais ar, né, ele está com um aumento da sua frequência respiratória ou do volume ventilatório dele. Quando o indivíduo está com taquipneia, é um aumento da frequência ventilatória, normalmente com uma redução do volume ventilatório, que acontece com os cachorros, com os cães, o ofego, né? Quando o cãozinho fica lá numa situação de calor, que precisa trocar também a água com o ambiente, e o processo respiratório ajuda a trocar, a perder calor, né, do corpo, o animal fica ofegante, né? Ele fica com respirações breves, curtinhas, né? Porque ajuda ele a trocar calor com o meio ambiente. Então isso aí a gente chama de uma taquipneia, tudo bem?
a frequência ventilatória está acelerada, mas não existe uma profundidade muito grande quando aquela do exercício físico, que você fica respirando mais intensamente e mais rapidamente também. Aí é hiperpneia. Cuidado para não confundir hiperpneia com taquipneia. Quando o indivíduo está com uma respiração difícil, né, que a gente chama de laboriosa ou trabalhosa ou desconfortável, e isso pode ser muito em função de estado emocional, como é o caso da ansiedade, ataques de pânico, ou então o exercício excessivo, e até mesmo várias doenças, como é o caso, por exemplo, do enfisema, o indivíduo apresenta o que a gente chama de dispneia, que é uma respiração difícil, trabalhosa ou desconfortável, tá bom? Então, quase sempre envolvido com algum tipo de alteração da saúde do indivíduo. Okay? Ou, no caso de exercício excessivo também. Uma hiperventilação. Essa hiperventilação, assim, dispneia é o exemplo daquela subida daquela escadaria lá do biomédico, tá? Então, quando você sobe aquela escadaria do biomédico, você chega lá em cima, parece que não tem pulmão suficiente para você respirar, e que você está sentindo dor, um desconforto para respirar, e você está numa situação de dispneia. Isso é só um exemplo prático da vida da gente, né? Todos já devem ter passado naquela escadaria do biomédico. E a hiperventilação, o que ela é? É o aumento da ventilação, além daquilo que é necessário para atender as necessidades metabólicas do indivíduo. Então, na situação também, né, de ansiedade, ataques de pânico, também podem levar a essas situações de hiperventilação, tudo bem? E também uma resposta a um distúrbio ácido básico sanguíneo. Então, se o cara está com muita acidez, ele começa agora a ter que ventilar mais para eliminar essa acidez do organismo dele. E aí ele entra num processo de hiperventilação, ok? Vai além da necessidade metabólica que ele faz. Isso aqui é muito utilizado também, essa hiperventilação, para quem vai fazer mergulhos em apneia em grandes profundidades, para poder justamente remover o máximo possível, né, de CO2 do organismo, para diminuir a resposta, né, automática ao controle respiratório. De repente a gente volta a falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso. E a hipoventilação é no contrário, né, a redução da ventilação. E aí você tem, por exemplo, situações de obstrução das vias aéreas, como é o caso da asma e várias doenças pulmonares obstrutivas, outras doenças, ok? Então é só um quadro para vocês poderem, quando estiverem aí trabalhando, quem for dar aula com criança, saber as diferenças que existem com relação a esses padrões de ventilação. Gente, a bibliografia utilizada foi o livro do Moyes, né? Aqui eu coloquei também o livro de Fisiologia Animal do Rio, que é um livro difícil de você comprar. Ele não está, né, mas só tem, eu acho que em edição de... aquela edição de e-book, mas o livro impresso, né, você é difícil de achar, não acha, quase que impossível, e quando acha é uma fortuna, e é usado, mas custa uma fortuna. E o livro da Silver Thorne, que fala um pouco sobre fisiologia humana. Esses dois são, né, bons livros que estão disponíveis para quem tem acesso àquela biblioteca da UF. Tá? A biblioteca da UF, lá, aquela biblioteca online que a UF disponibilizou, eu não lembro se era, eu esqueci o nome dela, eu acho que é da, não é Oxford não, tem outro nome, é de uma Pearson, se não me engano, acho que é da Pearson, e tinha também uma outra biblioteca lá que eles disponibilizaram, uma biblioteca online, né? E quem tiver acesso pode achar esses dois livros, e esse terceiro aqui também está lá presente, o livro da Silver Thorne, né, com todas as figuras, os capítulos, né, estão lá disponíveis para quem quer estudar. Ok? Então aqui eu finalizo nesse ponto a nossa aula, e eu passo agora para a gente voltar e tentar tirar dúvida se elas existirem. Ok?